Aula: A Arte de Aleijadinho. Componente curricular Arte. Professor: Eliel Almeida Soares. Turma: 8º ano. Apresentação do professor. Prezados alunos, como foi a semana de vocês? Espero que vocês tenham aproveitado o máximo. Essa semana vamos falar sobre a arte de Aleijadinho. Assim, desejo uma semana repleta de bons estudos para todos. Contextualização. Na aula dessa semana, vamos falar sobre a arte de Aleijadinho, dando continuidade à série de aulas sobre a arte do rococó, vistas nas semanas entre 12 e 16, 19 e 23 de abril. Como já examinado anteriormente por nós nessas duas aulas, o rococó é um período histórico e estilo com origem na França, no século XVIII, desenvolvendo-se em Portugal após de Dom João V em 1750 e no Brasil, especialmente no Eixo Rio-Minas. As obras datam nos últimos anos do século XVIII e primeiros anos do século XIX. Adicionado a isso, o nome rococó vem do francês roquer, que em português tem um significado próximo de concha, por causa dos elementos decorativos desse estilo. Não obstante, Margaret Ambroisi e Simone Martins destacam que entre os principais temas empregados nesse estilo estavam cenas pastorais, alusões ao teatro da época, motivo religioso, além da farta estilização naturalista do mundo vegetal, em ornatos, que são enfeite, decoração nas molduras. Observa-se a figura 1, exemplos de ornato, decoração e enfeite, talha dourada, no Mosteiro de Tibanés, referência do rococó português. Breve histórico sobre o rococó no Brasil. Antes de destacarmos sobre a arte de Aleijadinho, vamos trazer um breve panorama histórico sobre o rococó no Brasil. Como já salientado por nós na aula da semana entre 19 e 23 de abril, por intermédio da sucessão de Dom João V por seu filho Dom José, houve nessa época uma abundância de recursos, de tal modo que Portugal explorava a extração de diamantes e metais preciosos do Brasil, permitindo uma arquitetura de luxo, bem como decorações modernas, seguindo o gosto do país lusitano. Desse modo, por meio dessas explorações de ouro e pedras preciosas, regiões como Minas Gerais, Rio de Janeiro e, em menos proporção, Bahia, passam por um desenvolvimento considerável em relação às outras províncias do Brasil. Assim, no Brasil, o rococó e o barroco, de certo modo, misturam-se, com forte influência religiosa nas obras produzidas no país, tanto na arquitetura quanto pintura ou escultura, tendo por destaque as obras de Aleijadinho. Observa-se a figura 2, exemplos da arquitetura rococó em seu interior. Igreja São Francisco, em Salvador. Aleijadinho. Aleijadinho, nome de Antônio Francisco Lisboa. Segundo muitos pesquisadores e estudiosos, pouco se sabe sobre sua biografia, sendo que a principal fonte documental que consta sobre ele é uma nota biográfica escrita somente cerca de 40 anos depois de sua morte. A título de informação, era filho natural de um respeitado mestre de obras e arquiteto português, Manuel Francisco Lisboa, e de sua escrava africana, Isabel. Possivelmente, frequentou o internato no seminário dos franciscanos donatos do Hospício da Terra Santa, de 1750 até 1759, em Ouro Preto, onde aprenderia gramática, latim, matemática e religião. Observa-se a figura 3, Antônio Francisco Lisboa, Aleijadinho.
Nada obstante, sua obra é composta por aproximadamente 400 criações que hoje existem associadas ao seu nome. Porém, não houve uma comprovação categórica. Ela baseia-se apenas em critérios de semelhança estilística com peças documentadas. Sua vasta obra concentra-se em talhas, projetos arquitetônicos, relevos e estatuária, as quais podem ser localizadas em Minas Gerais, nas cidades de Ouro Preto, Sabará, São João del Rei e Congonhas. Ademais, seus principais monumentos estão na Igreja de São Francisco de Assis de Ouro Preto e o Santuário de Bom Jesus de Matosinhos. Seu estilo é peculiar, tendo uma relação direta e associada ao Barroco e ao Rococó. Por fim, muitos dentre eles especialistas em arte desse período o consideram como o maior expoente da arte colonial do Brasil, e para alguns estudiosos estrangeiros é o maior nome do Barroco americano. Exemplos de algumas das obras de Aleijadinho. Abaixo podemos observar entre as figuras 4 a 15 algumas obras, sejam talhadas, esculpidas ou de arquitetura, pelo mestre Aleijadinho. Figura 4. Anjo com o cálice da paixão na Via Sacra de Congonhas. Figura 5. A última ceia, Santuário de Congonhas. Figura 6. Jesus restaura a orelha de Malcolm, na prisão de Jesus, Santuário de Congonhas. Figura 7. Jesus escarnecido pelos soldados romanos, Santuário de Congonhas. Figura 8. Detalhe do Cristo carregando uma cruz, na Via Sacra. Figura 9. Crucificação de Jesus, Santuário de Congonhas. Figura 10. Relevo no pórtico da Igreja de São Francisco em Ouro Preto. Figura 11. Portada esculpida por Aleijadinho na Igreja de São Francisco em São João del Rei. Figura 12. Projeto para a fachada da Igreja de São Francisco em São João del Rei. Figura 13. O conjunto dos profetas no árduo da Igreja de Congonhas. Figura 14. Detalhe do profeta Isaías. E figura 15. Detalhe do profeta Daniel. Aqui estão as referências utilizadas na ministração desta aula, sejam bibliográficas, sejam das figuras. Observa-se a segunda parte das referências de figuras utilizadas na ministração desta aula. Examina-se igualmente a terceira parte das figuras utilizadas na ministração da presente aula. Essa foi nossa aula e atividades. Obrigado pela atenção e até a próxima semana.